O que os homens vivem, de Léo Tolstói, entregue a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Um sapateiro chamado Simão, que não tinha casa nem terra própria, vivia com sua esposa e filhos em uma cabana de camponês e ganhava a vida com sua trabalhar. O trabalho era barato, mas o pão era caro, e o que ganhava gastava em comida. O homem e sua esposa tinham apenas um casaco de pele de carneiro para usar no inverno, e mesmo este estava em farrapos, e este era o segundo ano em que ele queria comprar peles de ovelha para um casaco novo. Antes do inverno, Simon economizou algum dinheiro. Uma nota de 3 rublos estava escondida na caixa de sua esposa, e 5 rublos e 20 copeques lhe eram devidos por clientes da aldeia. Então, certa manhã, ele se preparou para ir à aldeia comprar peles de ovelha. Vestiu por cima da camisa o casaco de nanquim acolchoado da mulher e por cima o casaco de pano. Ele pegou a nota de 3 rublos no bolso, cortou para si um pedaço de pau para servir de bastão e partiu depois do café da manhã. Vou receber os 5 rublos que me são devidos, pensou ele, somando os 3 que tenho, e isso será suficiente para comprar peles de ovelha para o casaco de inverno. Ele veio à aldeia e visitou a cabana de um camponês, mas o homem não estava em casa. A esposa do camponês prometeu que o dinheiro seria pago na próxima semana, mas ela mesma não o pagaria. Então Simão visitou outro camponês, mas este jurou que não tinha dinheiro e pagaria apenas 20 copeques que devia por um par de botas que Simon tinha consertado. Simão então tentou comprar as peles de ovelha a crédito, mas o negociante não confiou nele. Traga seu dinheiro, disse ele, então você poderá escolher as peles. Sabemos como é a cobrança de dívidas. Assim, tudo o que o sapateiro fez foi conseguir os 20 copeques pelas botas que ele havia consertado e pegar um par de botas de feltro que um camponês lhe deu com sola de couro. Simon sentiu-se desanimado. Gastou os 20 copeques em vodka e voltou para casa sem ter comprado odres. De manhã sentira o frio, mas agora, depois de beber a vodka, sentia-se aquecido, mesmo sem casaco de pele de carneiro. Ele seguiu em frente, batendo com a bengala na terra congelada com uma das mãos, balançando as botas de feltro com a outra e falando sozinho. Capítulo 1. Estou bastante aquecido, disse ele, embora não tenha casaco de pele de ovelha. Tomei uma gota e ela corre em todas as minhas veias. Não preciso de peles de ovelha. Eu vou junto e não me preocupo com nada. Esse é o tipo de homem que eu sou. O que me importa? Posso viver sem peles de ovelha. Eu não preciso deles. Minha esposa ficará preocupada, com certeza. E, é verdade, é uma pena, a gente trabalha o dia todo e depois não recebe. Pare um pouco. Se você não trouxer esse dinheiro, com certeza vou esfolar você, abençoado se não o fizer. Como é isso? Ele paga 20 copeques de cada vez. O que posso fazer com 20 copeques? Beba, isso é tudo que se pode fazer. Difícil, ele diz que é. Então ele pode ser, mas e eu? Você tem uma casa, e gado, e tudo mais, eu só tenho aquilo em que me posiciono. Você tem seu próprio milho crescendo, eu tenho que comprar cada grão. Faça o que eu quiser, devo gastar 3 rublos por semana só para comprar pão. Chego em casa e encontro o pão acabado e tenho que desembolsar mais 1,5 rublo. Portanto, pague apenas o que você deve e não faça bobagens sobre isso. A essa altura ele já havia quase chegado ao santuário na curva da estrada. Olhando para cima, ele viu algo esbranquiçado atrás do santuário. A luz do dia estava desaparecendo e o sapateiro olhou para a coisa sem conseguir entender o que era. Não havia pedra branca aqui antes. Pode ser um boi? Não é como um boi. Tem uma cabeça de homem, mas é branca demais, e o que um homem poderia estar fazendo ali? Ele se aproximou, de modo que ficou claramente visível. Para sua surpresa, era realmente um homem, vivo ou morto, sentado nu, encostado imóvel no santuário. O terror tomou conta do sapateiro e ele pensou: alguém o matou, despiu-o e deixou-o lá. Se eu me intrometer, certamente terei problemas. Então o sapateiro continuou. Ele passou na frente do santuário para não ver o homem. Depois de percorrer um certo caminho, olhou para trás e viu que o homem não estava mais encostado no santuário, mas se movia como se estivesse olhando para ele. O sapateiro ficou mais assustado do que antes e pensou: devo voltar para ele ou devo continuar? Se eu chegar perto dele, algo terrível pode acontecer. Quem sabe quem é o sujeito? Ele não veio aqui para nada.
Se eu chegar perto dele, ele pode pular e me estrangular, e não haverá como escapar. Ou se não, ele ainda seria um fardo nas mãos. O que eu poderia fazer com um homem nu? Eu não poderia dar a ele minhas últimas roupas. O céu só me ajuda a fugir. Então o sapateiro se apressou, deixando o santuário para trás, quando de repente sua consciência o atingiu e ele parou na estrada. O que você está fazendo, Simão? Disse ele para si mesmo. O homem pode estar morrendo de necessidade e você passa com medo. Você ficou tão rico a ponto de ter medo de ladrões? Ah, Simão, que vergonha! Então ele se virou e foi até o homem. Capítulo 2. Simão se aproximou do estranho, olhou para ele e viu que ele era um homem jovem, em boa forma, sem hematomas no corpo, apenas evidentemente congelando e assustado, e ele ficou ali recostado, sem olhar para Simon, como se estivesse fraco demais para levantar os olhos. Simon aproximou-se dele e então o homem pareceu acordar. Virando a cabeça, ele abriu os olhos e olhou para o rosto de Simon. Aquele olhar foi suficiente para fazer Simon gostar do homem. Jogou as botas de feltro no chão, desfez a faixa, colocou-a sobre as botas e tirou o casaco de pano. Não é hora de conversar, disse ele. Venha, vista este casaco imediatamente. E Simão pegou no homem pelos cotovelos e ajudou-o a levantar-se. Enquanto estava ali, Simão viu que seu corpo estava limpo e em boas condições, suas mãos e pés bem torneados e seu rosto bom e gentil. Ele jogou o casaco sobre os ombros do homem, mas este não conseguiu encontrar as mangas. Simon guiou os braços para dentro deles e, vestindo bem o casaco, envolveu-o bem, amarrando a faixa na cintura do homem. Simon até tirou o boné rasgado para colocá-lo na cabeça do homem, mas então sua própria cabeça ficou fria e ele pensou: sou bastante careca, enquanto ele tem cabelos longos e cacheados. Então ele colocou o boné na cabeça novamente. Será melhor dar-lhe algo para os pés, pensou ele, e fez o homem sentar-se e ajudou-o a calçar as botas de feltro, dizendo: pronto, amigo, agora ande e aqueça-se. Outros assuntos poderão ser resolvidos posteriormente. Você pode andar? O homem levantou-se e olhou gentilmente para Simon, mas não conseguiu dizer uma palavra. Por que você não fala? Disse Simão. Está muito frio para ficar aqui, precisamos voltar para casa. Pronto, pegue minha bengala e, se estiver se sentindo fraco, apoie-se nela. Agora saia. O homem começou a andar e moveu-se com facilidade, sem ficar para trás. À medida que avançavam, Simão perguntou-lhe: e a que lugar você pertence? Eu não sou daqui. Foi bem o que pensei. Conheço o pessoal daqui. Mas como você chegou lá perto do santuário? Eu não posso dizer. Alguém tem maltratado você? Ninguém me maltratou. Deus me puniu. É claro que Deus governa tudo. Ainda assim, você terá que encontrar comida e abrigo em algum lugar. Para onde você quer ir? É tudo igual para mim. Simão ficou surpreso. O homem não parecia um malandro e falava gentilmente, mas mesmo assim não prestava contas de si mesmo. Mesmo assim, Simão pensou: quem sabe o que pode ter acontecido? E ele disse ao estranho: bem, então venha para casa comigo e pelo menos aqueça-se um pouco. Então Simão caminhou em direção à sua casa, e o estranho acompanhou-o, caminhando ao seu lado. O vento havia aumentado e Simon sentiu frio sob a camisa. Ele já estava superando a embriaguez e começou a sentir o gelo. Ele continuou fungando e enrolando o casaco da esposa, e pensou consigo mesmo: ora, vamos falar de peles de ovelha. Saí para comprar peles de ovelha e voltei para casa sem nem casaco nas costas e, além disso, trago comigo um homem nu. Matriona não ficará satisfeita. E quando ele pensou em sua esposa, ele ficou triste, mas quando olhou para o estranho e lembrou como ele olhou para ele no santuário, seu coração ficou feliz. Capítulo 3. A esposa de Simon tinha tudo pronto naquele dia. Ela havia cortado lenha, trazido água, alimentado as crianças, feito sua própria refeição e agora estava sentada pensando. Ela se perguntou quando deveria fazer pão, agora ou amanhã? Ainda restava um pedaço grande. Se Simon jantou na cidade, pensou ela, e não come muito no jantar, o pão vai durar mais um dia. Ela pesou repetidamente o pedaço de pão na mão e pensou: não vou fazer mais hoje. Só nos resta farinha suficiente para assar um lote. Conseguimos fazer isso até sexta-feira.
Então Matriona guardou o pão e sentou-se à mesa para remendar a camisa do marido. Enquanto trabalhava, ela pensava em como o marido estava comprando peles para um casaco de inverno. Se ao menos o Dealer não o enganasse. Meu bom homem é muito simples, não engana ninguém, mas qualquer criança pode acolhê-lo. 8 rublos é muito dinheiro, ele deveria conseguir um bom casaco por esse preço. Não peles bronzeadas, mas ainda assim um casaco de inverno adequado. Como foi difícil no inverno passado passar sem um casaco quente. Eu não conseguia descer até o rio nem sair para lugar nenhum. Quando ele saiu, vestiu tudo o que tínhamos e não sobrou nada para mim. Ele não começou muito cedo hoje, mas ainda assim é hora de voltar. Só espero que ele não tenha feito uma farra. Mal Matriona pensou nisso, quando se ouviram passos na soleira e alguém entrou. Matriona enfiou a agulha no trabalho e saiu para o corredor. Lá ela viu 2 homens, Simon, e com ele um homem sem chapéu e usando botas de feltro. Matriona percebeu imediatamente que seu marido cheirava a álcool. Pronto, ele andou bebendo, pensou ela. E quando ela viu que ele estava sem casaco, vestindo apenas a jaqueta, não trazendo nenhum pacote, ficou ali em silêncio e parecia envergonhado, seu coração estava prestes a se partir de decepção. Ele bebeu o dinheiro, pensou ela, e andou na farra com um sujeito imprestável que trouxe para casa com ele. Matriona deixou-os entrar na cabana, seguiu-os e viu que o estranho era um homem jovem e franzino, vestindo o casaco do marido. Não havia camisa por baixo e ele não tinha chapéu. Ao entrar, ele se levantou, sem se mover nem erguer os olhos, e Matriona pensou, ele deve ser um homem mau, está com medo. Matriona franziu a testa e ficou ao lado do forno olhando para ver o que fariam. Simon tirou o boné e sentou-se no banco como se tudo estivesse bem. Venha, Matriona, se o jantar estiver pronto, vamos comer um pouco. Matriona murmurou algo para si mesma e não se mexeu, mas ficou onde estava, perto do forno. Ela olhou primeiro para um e depois para o outro e apenas balançou a cabeça. Simon percebeu que sua esposa estava irritada, mas tentou fingir. Fingindo não notar nada, pegou o estranho pelo braço. Sente-se, amigo, disse ele, e vamos jantar. O estranho sentou-se no banco. Você não cozinhou nada para nós? Disse Simão. A raiva de Matriona transbordou. Eu cozinhei, mas não para você. Parece-me que você perdeu o juízo. Você foi comprar um casaco de pele de carneiro, mas voltou para casa sem o casaco que vestia e trouxe consigo um vagabundo nu. Não tenho jantar para bêbados como você. Isso é o suficiente, Matriona. Não balance a língua sem motivo. É melhor você perguntar que tipo de homem, e você me conta o que fez com o dinheiro? Simon encontrou o bolso do casaco, tirou a nota de 3 rublos e desdobrou-a. Aqui está o dinheiro. Trifonov não pagou, mas promete pagar em breve. Matriona ficou ainda mais zangado, não comprou peles de ovelha, mas vestiu um sujeito nu com seu único casaco e até o trouxe para a casa deles. Ela pegou o bilhete da mesa, guardou-o em segurança e disse, não tenho jantar para você. Não podemos alimentar todos os bêbados nus do mundo. Pronto, Matriona, segure a língua um pouco. Primeiro ouça o que um homem tem a dizer, muita sabedoria ouvirei de um tolo bêbado. Eu estava certo em não querer me casar com você, um bêbado. Você bebeu o linho que minha mãe me deu, e agora foi comprar um casaco. E bebeu também. Simon tentou explicar à esposa que gastara apenas 20 copeques, tentou contar como havia encontrado o homem, mas Matriona não o deixou falar. 10 anos antes. Matriona falou, e finalmente voou para Simon e agarrou-o pela manga. Dê-me minha jaqueta. É o único que tenho, e você precisa tirá-lo de mim e usá-lo você mesmo. Dê aqui, seu cachorro sarnento, e que o diabo o leve. Simon começou a tirar a jaqueta e virou uma manga do avesso, Matriona agarrou a jaqueta e ela rompeu as costuras. Ela agarrou-a, jogou-a pela cabeça e foi até a porta. Ela pretendia sair, mas parou indecisa, queria aliviar a raiva, mas também queria saber que tipo de homem era o estranho. Capítulo 4. Matriona parou e disse, se ele fosse um bom homem, não estaria nu. Ora, ele nem sequer tem uma camisa. Se ele estivesse bem, você diria onde encontrou o sujeito. É exatamente isso que estou tentando lhe dizer, disse Simon. Quando cheguei ao santuário, vi-o sentado, todo nu e congelado. Não está muito tempo para ficar sentado nu. Deus me enviou até ele, ou ele teria morrido. O que eu deveria fazer?
Como sabemos o que pode ter acontecido com ele? Então eu o peguei, vesti-o e o trouxe comigo. Não fique tão zangado, Matriona. É um pecado. Lembre-se, todos nós devemos morrer um dia. Palavras furiosas surgiram nos lábios de Matriona, mas ela olhou para o estranho e ficou em silêncio. Ele estava sentado na beira do banco, imóvel, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, a cabeça caída sobre o peito, os olhos fechados e as sobrancelhas franzidas como se estivesse com dor. Matriona ficou em silêncio, e Simon disse: Matriona, você não ama a Deus? Matriona ouviu essas palavras e, ao olhar para o estranho, de repente seu coração se suavizou em relação a ele. Ela voltou da porta e, indo até o forno, tirou o jantar. Colocando uma xícara na mesa, ela serviu um pouco de kvas. Então ela pegou o último pedaço de pão e colocou uma faca e colheres. Coma, se quiser, disse ela. Simon puxou o estranho para a mesa. Tome o seu lugar, jovem, disse ele. Simão cortou o pão, esmigalhou-o no caldo e começaram a comer. Matriona sentou-se no canto da mesa, apoiando a cabeça na mão e olhando para o estranho. E Matriona sentiu pena do estranho e começou a gostar dele. E imediatamente o rosto do estranho se iluminou, suas sobrancelhas não estavam mais curvadas, ele ergueu os olhos e sorriu para Matriona. Quando terminaram o jantar, a mulher arrumou as coisas e começou a interrogar o estranho. De onde você é? Disse ela. Eu não sou destas partes. Mas como você foi parar na estrada? Posso não contar. Alguém roubou você? Deus me puniu. E você estava deitado ali nu? Sim, nu e congelando. Simon me viu e teve pena de mim. Ele tirou o casaco, vestiu-me e me trouxe aqui. E você me alimentou, me deu de beber e teve pena de mim. Deus irá recompensá-lo. Matriona levantou-se, tirou da janela a camisa velha de Simon que ela estava remendando e deu ao estranho. Ela também trouxe um par de calças para ele. Pronto, disse ela, vejo que você está sem camisa. Vista isso e deite-se onde quiser, no sótão ou no forno. O estranho tirou o casaco, vestiu a camisa e deitou-se no sótão. Matriona apagou a vela, pegou o casaco e subiu até onde o marido estava deitado. Matriona cobriu-se com as saias do casaco e deitou-se, mas não conseguiu dormir, não conseguiu tirar o estranho da cabeça. Quando ela se lembrou de que ele havia comido o último pedaço de pão e que não havia nenhum para amanhã, e pensou na camisa e nas calças que ela havia dado, ela ficou triste, mas quando se lembrou de como ele havia sorrido, seu coração ficou feliz. Por muito tempo Matriona ficou acordada, e ela notou que Simon também estava acordado, ele puxou o casaco para si. Simão. Bem? Você comeu o resto do pão e eu não coloquei nenhum para levedar. Não sei o que faremos amanhã. Talvez eu possa pegar emprestado um pouco da vizinha Marta. Se estivermos vivos, encontraremos algo para comer. A mulher ficou imóvel por algum tempo e então disse: Ele parece um bom homem, mas por que não nos diz quem ele é? Suponho que ele tenha seus motivos. Simão. Bem? Nós damos, mas por que ninguém nos dá nada? Simão não sabia o que dizer, então apenas disse: Vamos parar de conversar, virou-se e adormeceu. Capítulo 5. De manhã, Simon acordou. As crianças ainda dormiam, a mulher tinha ido à casa do vizinho pedir pão emprestado. Só o estranho estava sentado no banco, vestido com camisa e calças velhas e olhando para cima. Seu rosto estava mais brilhante do que no dia anterior. Simão lhe disse: Bem, amigo, o ventre quer pão, e o corpo nu, roupas. É preciso trabalhar para viver. Que trabalho você conhece? Eu não conheço nenhum. Isso surpreendeu Simão, mas ele disse: Homens que querem aprender podem aprender qualquer coisa. Os homens trabalham e eu também trabalharei. Qual o seu nome? Michael. Bem, Michael, se você não quer falar sobre você, isso é problema seu, mas você terá que ganhar a vida sozinho. Se você trabalhar como eu lhe disser, eu lhe darei comida e abrigo. Que Deus te recompense. Eu vou aprender. Mostre-me o que fazer. Simon pegou o fio, colocou-o no polegar e começou a torcê-lo. É bastante fácil, veja. Michael observou-o, colocou um fio em volta do polegar da mesma maneira, pegou o jeito e torceu o fio também. Então Simon lhe mostrou como encerar o fio. Isso também Michael dominou. Em seguida, Simon mostrou-lhe como torcer as cerdas e como costurar, e isso também Michael aprendeu imediatamente.
Tudo o que Simon lhe mostrou, ele compreendeu imediatamente, e depois de 3 dias trabalhou como se tivesse costurado botas durante toda a vida. Trabalhava sem parar e comia pouco. Quando o trabalho terminou, ele ficou sentado em silêncio, olhando para cima. Quase não saía para a rua, só falava quando necessário, não brincava nem ria. Nunca o viram sorrir, exceto naquela primeira noite, quando Matriona lhe serviu o jantar. Capítulo 6. Dia após dia e semana após semana o ano passou. Michael viveu e trabalhou com Simon. Sua fama se espalhou até que as pessoas disseram que ninguém costurava botas tão bem e com tanta precisão quanto o trabalhador de Simon, Michael, e de todo o distrito as pessoas procuravam Simon para comprar suas botas, e ele começou a ficar rico. Num dia de inverno, enquanto Simon e Michael trabalhavam sentados, uma carruagem sobre trenós, com 3 cavalos e sinos, chegou à cabana. Eles olharam pela janela, a carruagem parou na porta, um belo criado saltou do camarote e abriu a porta. Um cavalheiro com casaco de pele desceu e foi até a cabana de Simon. Matriona saltou e abriu a porta. O cavalheiro abaixou-se para entrar na cabana e, quando se levantou novamente, sua cabeça quase alcançou o teto e ele parecia ocupar todo o seu canto da sala. Simon levantou-se, curvou-se e olhou para o cavalheiro com espanto. Ele nunca tinha visto ninguém como ele. O próprio Simon era magro, Michael era magro e Matriona era seco como um osso, mas este homem era como alguém de outro mundo, rosto vermelho, corpulento, com um pescoço como o de um touro, e parecendo ter sido jogado no chão. Ferro! O cavalheiro bufou, tirou o casaco de pele, sentou-se no banco e disse: "Qual de vocês é o mestre sapateiro?" "Estou, Excelência", disse Simon, aproximando-se. Então o cavalheiro gritou para o rapaz: "Ei, Fedka, traga o couro." O criado entrou correndo trazendo um pacote. O senhor pegou o pacote e colocou-o sobre a mesa. "Desamarre-o", disse ele. O rapaz desamarrou-o. O cavalheiro apontou para o couro. "Olha aqui, sapateiro", disse ele, "você vê este couro?" "Sim, meritíssimo." "Mas você sabe que tipo de couro é esse?" Simon apalpou o couro e disse: "É um couro bom." "Bom, de fato." "Ora, seu tolo, você nunca viu couro assim antes em sua vida. É alemão e custa 20 rublos." Simon ficou assustado e disse: "Onde eu deveria ver couro assim?" "Só então." "Agora, você pode fazer botas para mim?" "Sim, Excelência, eu posso." Aí o senhor gritou para ele: "Você pode? Bem, lembre-se para quem você deve fazê-los e qual é o couro. Você deve me fazer botas que durarão 1 ano, sem perder a forma nem ficar sem costura. Se você conseguir, pegue o couro e corte, mas se não conseguir, diga. Estou avisando agora que se suas botas perderem a costura ou perderem a forma dentro de 1 ano, vou mandar você para a prisão. Se eles não estourarem ou perderem a forma durante 1 ano, pagarei 10 rublos pelo seu trabalho." Simon estava assustado e não sabia o que dizer. Ele olhou para Michael e, cutucando-o com o cotovelo, sussurrou: "Devo aceitar o trabalho?" Michael acenou com a cabeça como se dissesse: "Sim, aceite." Simon fez o que Michael aconselhou e comprometeu-se a fazer botas que não perdessem a forma ou rachassem durante 1 ano inteiro. Chamando o criado, o senhor disse-lhe que tirasse a bota da perna esquerda, que esticou. "Tome minha medida." Disse ele. Simon costurou um papel medindo 17 centímetros de comprimento, alisou-o, ajoelhou-se, enxugou bem a mão no avental para não sujar a meia do cavalheiro e começou a medir. Mediu a sola e o contorno do peito do pé e começou a medir a panturrilha da perna, mas o papel era curto demais. A panturrilha da perna era grossa como uma viga. Cuidado para não apertar muito a perna. Simon costurou outra tira de papel. O cavalheiro mexeu os dedos dos pés dentro da meia, olhando em volta para os que estavam na cabana, e ao fazer isso notou Michael. "Quem você está aí?" perguntou ele. "Esse é meu trabalhador. Ele vai costurar as botas." "Lembre-se", disse o cavalheiro a Michael, "lembre-se de fazê-los de forma que durem 1 ano." Simon também olhou para Michael e viu que Michael não estava olhando para o cavalheiro, mas sim para o canto atrás do cavalheiro, como se visse alguém ali. Michael olhou, e de repente ele sorriu e seu rosto ficou mais brilhante. "Do que você está sorrindo, seu idiota?" trovejou o cavalheiro. "É melhor você cuidar para que as botas estejam prontas a tempo." "Eles estarão prontos em tempo hábil", disse Michael.
Cuidado com isso, disse o cavalheiro, e calçou as botas e o casaco de pele, envolveu-o com este último e foi até a porta. Mas ele esqueceu de se abaixar e bateu a cabeça na verga. Ele praguejou e esfregou a cabeça. Então ele sentou-se na carruagem e foi embora. Quando ele saiu, Simão disse: Aqui está uma figura de homem para você. Você não poderia matá-lo com um martelo. Ele quase derrubou o lintel, mas isso pouco lhe causou. E Matriona disse: Vivendo como vive, como não poderia ficar forte? A própria morte não pode tocar uma rocha como essa. Capítulo 7. Então Simão disse a Michael: Bem, nós assumimos o trabalho, mas precisamos cuidar para não termos problemas por causa dele. O couro é caro e o cavalheiro é temperamental. Não devemos cometer erros. Venha, seu olhar é mais verdadeiro e suas mãos ficaram mais ágeis que as minhas, então você toma essa medida e corta as botas. Vou terminar a costura dos vampiros. Michael fez o que lhe foi dito. Ele pegou o couro, espalhou sobre a mesa, dobrou ao meio, pegou uma faca e começou a recortar. Matriona veio e observou-o cortar e ficou surpresa ao ver como ele estava fazendo isso. Matriona estava acostumada a ver botas sendo feitas, e ela olhou e viu que Michael não estava cortando o couro para as botas, mas sim cortando-o em volta. Ela queria dizer alguma coisa, mas pensou consigo mesma: talvez eu não entenda como devem ser feitas as botas de cavalheiro. Suponho que Michael saiba mais sobre isso e não vou interferir. Depois de cortar o couro, Michael pegou uma linha e começou a costurar não com as duas pontas, como se costuram as botas, mas com uma só ponta, como nos chinelos macios. Novamente Matriona se perguntou, mas novamente ela não interferiu. Michael costurou continuamente até meio-dia. Então Simon levantou-se para jantar, olhou em volta e viu que Michael tinha feito chinelos com o couro do cavalheiro. Ah, gemeu Simon, e pensou: como é que Michael, que está comigo há 1 ano e nunca cometeu um erro antes, fez uma coisa tão terrível? O Senhor encomendou botas de cano alto, de debrum, com frente inteira, e Michael fez chinelos macios com sola única e desperdiçou o couro. O que devo dizer ao cavalheiro? Nunca poderei substituir um couro como este. E ele disse a Michael: o que você está fazendo, amigo? Você me arruinou. Você sabe que o cavalheiro encomendou botas de cano alto, mas veja o que você fez. Mal ele havia começado a repreender Michael, quando Rat-Tat soou a argola de ferro pendurada na porta. Alguém estava batendo. Eles olharam pela janela, um homem havia vindo a cavalo e estava amarrando seu cavalo. Abriram a porta e entrou o criado que estava com o senhor. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Simão. O que podemos fazer por você? Minha senhora me enviou sobre as botas. E as botas? Ora, meu mestre não precisa mais deles. Ele está morto. É possível? Ele não viveu para voltar para casa depois de deixar você, mas morreu na carruagem. Quando chegamos em casa e os criados vieram ajudá-lo a descer, ele rolou como um saco. Ele já estava morto e tão rígido que mal conseguia sair da carruagem. Minha senhora me mandou aqui, dizendo: diga ao sapateiro que o cavalheiro que lhe encomendou botas e deixou o couro para elas não precisa mais das botas, mas que deve fazer rapidamente chinelos macios para o cadáver. Espere até que estejam prontos e traga-os de volta com você. É por isso que eu vim. Miguel juntou os restos do couro, enrolou-os, pegou os chinelos macios que havia feito, juntou-os, enxugou-os com o avental e entregou-os junto com o rolo de couro ao criado, que os pegou e disse: adeus, mestres, e bom dia para vocês. Capítulo 8. Outro ano se passou, e outro, e Michael estava agora vivendo seu 6º ano com Simon. Ele viveu como antes. Ele não foi a lugar nenhum, só falou quando necessário e só sorriu 2 vezes em todos aqueles anos, uma vez quando Matriona lhe deu comida, e uma segunda vez quando o cavalheiro estava em sua cabana. Simon estava mais do que satisfeito com seu trabalhador. Ele nunca mais lhe perguntou de onde ele vinha, e apenas temia que Michael fosse embora. Eles estavam todos em casa um dia. Matriona colocava panelas de ferro no forno, as crianças corriam pelos bancos e olhavam pela janela, Simon costurava em uma janela e Michael amarrava um salto na outra. Um dos meninos correu pelo banco até Michael, apoiou-se em seu ombro e olhou pela janela. Olha, tio Michael. Há uma senhora com meninas. Ela parece estar vindo para cá. E uma das meninas é manca.
Quando o menino disse isso, Michael largou o trabalho, virou-se para a janela e olhou para a rua. Simão ficou surpreso. Michael nunca olhava para a rua, mas agora estava encostado na janela, olhando para alguma coisa. Simão também olhou para fora e viu que uma mulher bem vestida vinha mesmo à sua cabana, trazendo pela mão duas meninas com casacos de pele e chales de lã. As meninas dificilmente podiam ser distinguidas umas das outras, exceto que uma delas era aleijada na perna esquerda e mancava. A mulher saiu na varanda e entrou no corredor. Tateando em busca da entrada, ela encontrou o trinco, que levantou e abriu a porta. Ela deixou as duas meninas entrarem primeiro e a seguiu até a cabana. Bom dia, boa gente. Por favor, entre, disse Simon. O que podemos fazer por você? A mulher sentou-se à mesa. As duas meninas se apertaram perto dos joelhos dela, com medo das pessoas na cabana. Quero sapatos de couro feitos para essas duas meninas na primavera. Nós podemos fazer isso. Nunca fizemos sapatos tão pequenos, mas podemos fazê-los, sejam sapatos de debrum ou virados, forrados de linho. Meu homem, Michael, é um mestre no trabalho. Simon olhou para Michael e viu que ele havia deixado o trabalho e estava sentado com os olhos fixos nas meninas. Simão ficou surpreso. Era verdade que as meninas eram bonitas, com olhos negros, rechonchudas e de bochechas rosadas, e usavam lindos lenços e casacos de pele, mas ainda assim Simon não conseguia entender por que Michael olhava para elas daquele jeito, como se as conhecesse. Antes. Ele ficou intrigado, mas continuou conversando com a mulher e acertando o preço. Depois de consertado, ele preparou a medida. A mulher colocou a menina manca no colo e disse: tome 2 medidas com esta menina. Faça um sapato para o pé coxo e 3 para o pé são. Ambos têm pés do mesmo tamanho. Eles são gêmeos. Simão tomou a medida e, falando da menina manca, disse: como isso aconteceu com ela? Ela é uma garota tão bonita. Ela nasceu assim? Não, a mãe dela esmagou a perna dela. Então Matriona se juntou a nós. Ela se perguntou quem era essa mulher e de quem eram os filhos, então ela disse: você não é a mãe deles então? Não, minha boa mulher, não sou mãe deles nem tenho qualquer parentesco com eles. Eles eram bastante estranhos para mim, mas eu os adotei. Eles não são seus filhos e ainda assim você gosta tanto deles? Como posso evitar gostar deles? Alimentei os dois em meus próprios seios. Eu tive um filho, mas Deus o levou. Eu não gostava tanto dele como agora gosto deles. Então, de quem são eles? Capítulo 9. A mulher, tendo começado a falar, contou-lhes toda a história. Faz cerca de 6 anos que seus pais morreram, ambos em uma semana. O pai foi enterrado na terça-feira e a mãe morreu na sexta-feira. Esses órfãos nasceram 3 dias após a morte do pai e a mãe não viveu mais um dia. Meu marido e eu vivíamos então como camponeses na aldeia. Éramos vizinhos deles, nosso quintal ficava ao lado do deles. O pai deles era um homem solitário, lenhador na floresta. Certo dia, ao derrubarem árvores, deixaram uma cair sobre ele. Caiu sobre seu corpo e esmagou suas entranhas. Mal o levaram para casa antes que sua alma fosse para Deus, e naquela mesma semana sua esposa deu à luz gêmeos, essas menininhas. Ela era pobre e sozinha, não tinha ninguém, jovem ou velho, com ela. Sozinha ela os deu à luz e sozinha encontrou a morte. Na manhã seguinte fui vê-la, mas quando entrei na cabana ela, coitada, já estava dura e com frio. Ao morrer, ela rolou sobre a criança e esmagou-lhe a perna. Os aldeões foram até a cabana, lavaram o corpo, deitaram-no, fizeram um caixão e enterraram número. Eles eram gente boa. Os bebês foram deixados sozinhos. O que deveria ser feito com eles? Eu era a única mulher lá que tinha um filho na época. Eu estava amamentando meu primogênito, de 8 semanas. Então eu os levei por um tempo. Os camponeses reuniram-se e pensaram no que fazer com eles, e por fim disseram-me: por enquanto, Mei, é melhor ficares com as meninas, e mais tarde combinaremos o que fazer por elas. Então amamentei o aleijado que estava no meu peito, mas a princípio não alimentei esse aleijado. Eu não imaginava que ela sobreviveria. Mas então pensei comigo mesmo: por que os pobres inocentes deveriam sofrer? Tive pena dela e comecei a alimentá-la. E então alimentei meu próprio filho e esses dois, os 3, em meu próprio peito.
Eu era jovem e forte, tinha boa comida, e Deus me deu tanto leite que às vezes até transbordava. Às vezes eu alimentava 2 de cada vez, enquanto o terceiro esperava. Quando um teve o suficiente, cuidei do terceiro. E Deus ordenou que estes crescessem, enquanto o meu foi enterrado antes dos 2 anos de idade. E não tive mais filhos, embora tenhamos prosperado. Agora meu marido trabalha para o comerciante de milho na fábrica. O salário é bom e estamos bem de vida. Mas não tenho filhos, e como ficaria sozinha sem essas menininhas? Como posso deixar de amá-los? Eles são a alegria da minha vida. Ela apertou a menininha manca contra ela com uma das mãos, enquanto com a outra enxugava as lágrimas do rosto. E Matriona suspirou e disse: é verdade o provérbio que diz: alguém pode viver sem pai ou mãe, mas não pode viver sem Deus. Então eles conversaram, quando de repente toda a cabana ficou iluminada como se fosse verão. Relâmpago vindo do canto onde Michael estava sentado. Todos olharam para ele e o viram sentado, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, olhando para cima e sorrindo. Capítulo 10. A mulher foi embora com as meninas. Michael levantou-se do banco, largou o trabalho e tirou o avental. Então, curvando-se diante de Simão e sua esposa, ele disse: adeus, mestres. Deus me perdoou. Peço seu perdão também por qualquer coisa errada. E eles viram que uma luz brilhou em Michael. E Simão levantou-se, curvou-se diante de Miguel e disse: vejo, Miguel, que você não é um homem comum e não posso mantê-lo nem questioná-lo. Diga-me apenas isto: como é que quando eu te encontrei e te trouxe para casa, você estava triste, e quando minha esposa lhe deu comida você sorriu para ela e ficou mais alegre? Então, quando o cavalheiro veio encomendar as botas, você sorriu de novo e ficou ainda mais animado? E agora, quando esta mulher trouxe as meninas, você sorriu pela terceira vez e ficou tão brilhante quanto o dia? Diga-me, Michael, por que seu rosto brilha tanto e por que você sorriu aquelas 3 vezes? E Miguel respondeu: a luz brilha em mim porque fui punido, mas agora Deus me perdoou. E sorri 3 vezes, porque Deus me enviou para aprender 3 verdades, e eu as aprendi. Aprendi uma coisa quando sua esposa teve pena de mim, e foi por isso que sorri da primeira vez. A segunda aprendi quando o homem rico encomendou as botas e então sorri de novo. E agora, quando vi aquelas menininhas, aprendi a terceira e última verdade e sorri pela terceira vez. E Simão disse: diga-me, Miguel, por que Deus o puniu? E quais eram as 3 verdades? Para que eu também possa conhecê-los. E Miguel respondeu: Deus me puniu por desobedecê-lo. Eu era um anjo no céu e desobedeci a Deus. Deus me enviou para buscar a alma de uma mulher. Voei para a terra e vi uma mulher doente deitada sozinha, que acabara de dar à luz 2 meninas gêmeas. Eles se moviam debilmente ao lado da mãe, mas ela não conseguia levantá-los até o peito. Quando ela me viu, entendeu que Deus me havia enviado para buscar sua alma, chorou e disse: Anjo de Deus! Meu marido acaba de ser enterrado, morto pela queda de uma árvore. Não tenho irmã, nem tia, nem mãe, ninguém que cuide dos meus órfãos. Não leve minha alma. Deixe-me amamentar meus bebês, alimentá-los e colocá-los de pé antes de morrer. As crianças não podem viver sem pai ou mãe. E eu a ouvi. Coloquei uma criança em seu peito e entreguei a outra em seus braços, e voltei para o Senhor no céu. Voei para o Senhor e disse: não pude levar a alma da mãe. O marido foi morto por uma árvore, a mulher tem gêmeos e reza para que sua alma não seja levada. Ela diz: deixe-me amamentar e alimentar meus filhos e colocá-los de pé. As crianças não podem viver sem pai ou mãe. Eu não levei a alma dela. E Deus disse: vá, pegue a alma da mãe e aprenda 3 verdades, aprenda o que habita no homem, o que não é dado ao homem e o que os homens vivem. Quando você tiver aprendido essas coisas, você retornará ao céu. Então voei novamente para a terra e levei a alma da mãe. Os bebês caíram de seus seios. Seu corpo rolou na cama e esmagou um bebê, torcendo sua perna. Elevei-me acima da aldeia, desejando levar sua alma a Deus, mas um vento me agarrou e minhas asas caíram e caíram. Sua alma subiu sozinha para Deus, enquanto eu caí na terra à beira da estrada. Capítulo 11. E Simão e Matriona entenderam quem vivia com eles e quem eles vestiram e alimentaram. E eles choraram de admiração e alegria. E o anjo disse: eu estava sozinho no campo, nu.
Eu nunca conheci as necessidades humanas, o frio e a fome, até me tornar um homem. Eu estava faminto, congelado e não sabia o que fazer. Vi, perto do campo onde estava, um santuário construído para Deus, e fui até lá na esperança de encontrar abrigo. Mas o santuário estava trancado e não pude entrar. Então sentei-me atrás do santuário para me proteger pelo menos do vento. A noite chegou. Eu estava com fome, congelado e com dor. De repente, ouvi um homem vindo pela estrada. Ele carregava um par de botas e falava sozinho. Pela primeira vez desde que me tornei homem, vi o rosto mortal de um homem, e seu rosto me pareceu terrível e me afastei dele. E ouvi o homem falando consigo mesmo sobre como proteger o corpo do frio no inverno e como alimentar a esposa e os filhos. E pensei, estou morrendo de frio e fome, e aqui está um homem pensando apenas em como vestir a si mesmo e a sua esposa, e em como conseguir pão para si. Ele não pode me ajudar. Quando o homem me viu, franziu a testa e ficou ainda mais terrível, e passou por mim do outro lado. Eu me desesperei, mas de repente o ouvi voltando. Olhei para cima e não reconheci o mesmo homem. Antes, tinha visto a morte em seu rosto, mas agora ele estava vivo e reconheci nele a presença de Deus. Ele veio até mim, me vestiu, me levou consigo e me levou para sua casa. Entrei em casa, uma mulher veio ao nosso encontro e começou a falar. A mulher era ainda mais terrível do que o homem, o espírito da morte saía de sua boca, eu não conseguia respirar por causa do fedor da morte que se espalhava ao seu redor. Ela queria me expulsar para o frio, e eu sabia que se ela fizesse isso morreria. De repente, seu marido lhe falou de Deus, e a mulher mudou imediatamente. E quando ela me trouxe comida e olhou para mim, olhei para ela e vi que a morte não habitava mais nela, ela havia ganhado vida, e nela também eu vi Deus. Então me lembrei da primeira lição que Deus me deu: aprenda o que habita no homem. E entendi que no homem habita o amor. Fiquei feliz porque Deus já havia começado a me mostrar o que ele havia prometido e sorri pela primeira vez. Mas eu ainda não tinha aprendido tudo. Eu ainda não sabia o que não é dado ao homem e o que os homens vivem. Eu morei com você e um ano se passou. Um homem veio encomendar botas que deveriam ser usadas por um ano sem perder a forma ou rachar. Olhei para ele e de repente, por trás de seu ombro, vi meu camarada, o anjo da morte. Ninguém além de mim viu aquele anjo, mas eu o conhecia e sabia que antes do pôr do sol ele levaria a alma daquele homem rico. E pensei comigo mesmo: o homem está fazendo preparativos há um ano e não sabe que morrerá antes do anoitecer. E lembrei-me da segunda palavra de Deus: aprenda o que não é dado ao homem. O que habita no homem eu já conhecia. Agora aprendi o que não é dado a ele. Não é dado ao homem conhecer suas próprias necessidades. E sorri pela segunda vez. Fiquei feliz por ter visto meu camarada anjo, feliz também por Deus ter me revelado a segunda palavra. Mas eu ainda não sabia tudo. Eu não sabia o que os homens vivem. E continuei vivendo, esperando até que Deus me revelasse a última lição. No sexto ano vieram as meninas gêmeas com a mulher, e eu reconheci as meninas e ouvi como elas foram mantidas vivas. Depois de ouvir a história, pensei, a mãe deles me implorou pelo bem das crianças, e acreditei nela quando ela disse que as crianças não podem viver sem pai ou mãe, mas uma estranha cuidou delas e as criou. E quando a mulher mostrou seu amor pelos filhos que não eram seus e chorou por eles, eu vi nela o Deus vivo e entendi o que os homens vivem. E eu sabia que Deus havia me revelado a última lição e perdoado meu pecado. E então sorri pela terceira vez. Capítulo 11. E o corpo do anjo foi descoberto, e ele foi vestido de luz para que os olhos não pudessem olhar para ele, e sua voz ficou mais alta, conforme embora não tenha vindo dele, mas do céu. E o anjo disse: aprendi que todos os homens não vivem cuidando de si mesmos, mas pelo amor. Não foi dado à mãe saber o que seus filhos precisavam para a vida. Nem foi dado ao homem rico saber o que ele próprio precisava. Nem é dado a ninguém saber se, ao anoitecer, necessitará de botas para o corpo ou de chinelos para o cadáver. Permaneci vivo quando era homem, não por cuidar de mim mesmo, mas porque o amor estava presente num transeunte e porque ele e sua esposa tinham pena de mim e me amavam. Os órfãos permaneceram vivos não pelos cuidados da mãe, mas porque havia amor no coração de uma mulher, uma estranha para eles, que tinha pena deles e os amava. E todos os homens não vivem pensando no seu próprio bem-estar, mas porque o amor existe no homem.
Eu sabia antes que Deus deu vida aos homens e deseja que eles vivam, agora entendi mais do que isso. Entendi que Deus não quer que os homens vivam separados e, portanto, não lhes revela o que cada um precisa para si, mas deseja que vivam unidos e, portanto, revela a cada um o que é necessário para todos. Agora compreendi que, embora pareça aos homens que vivem cuidando de si mesmos, na verdade é somente pelo amor que vivem. Quem tem amor está em Deus, e Deus está nele, porque Deus é amor. E o anjo cantou louvores a Deus, de modo que a cabana estremeceu a sua voz. O telhado se abriu e uma coluna de fogo subiu da terra ao céu. Simão, sua esposa e filhos caíram no chão. Asas apareceram nos ombros do anjo e ele subiu aos céus. E quando Simão voltou a si, a cabana permaneceu como antes, e não havia ninguém nela além de sua própria família. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.